Friedrich Nietzsche, 1844-1900, foi um filósofo alemão cuja obra impactou profundamente a psicologia, a crítica cultural, a literatura e a filosofia do século XX. Ele propôs uma reavaliação dos valores morais ocidentais, questionando a religião, a ciência e a moral tradicional. Publicado em 1886, Além do Bem e do Mal, aprofunda ideias lançadas em Assim Falou Zaratustra, mas com um tom mais analítico. Nietzsche denuncia o dogmatismo da filosofia tradicional, propõe uma nova psicologia dos instintos e aponta a necessidade de superar a moral de rebanho. Em vez de buscar verdades absolutas, convida a olhar a vida com coragem e potência criadora. É uma leitura desafiadora, feita para quem deseja pensar por si. Se este conteúdo te provocou ou fez refletir, curta, compartilhe com quem precisa questionar o mundo e siga para mais conteúdos assim. Nietzsche começa com uma crítica direta àquilo que chama de vontade de verdade, fundamento de toda a filosofia. Ele questiona: por que queremos a verdade? E se a mentira, a ilusão, a incerteza forem mais favoráveis à vida? O que está por trás da busca pela verdade não é, segundo ele, pureza ou neutralidade, mas impulsos instintivos e fisiológicos que se disfarçam de razão. A própria razão é uma ferramenta da vida e não um juiz imparcial. Ele aponta que os filósofos não são objetivos, mas sim movidos por suas paixões, desejos e visões morais. Suas teorias são, na verdade, confissões inconscientes de seus temperamentos e valores. Cada sistema filosófico é uma autobiografia disfarçada. Nietzsche denuncia o moralismo disfarçado de razão presente na filosofia, mostrando que muitas vezes os pensadores projetam seus desejos pessoais naquilo que chamam de verdade universal. Além disso, ele ataca o pressuposto metafísico central da tradição, a crença em oposições de valor, bem, mal, verdadeiro, falso, espírito, corpo. Para ele, essa estrutura binária é uma ilusão herdada e não examinada, um dogma ainda mais profundo do que qualquer outro. Nietzsche propõe que os valores que normalmente consideramos negativos, egoísmo, mentira, dominação, talvez sejam, em termos vitais, mais fundamentais e produtivos do que os ditos positivos. Ele critica a noção de que o pensamento consciente é o centro da existência humana. Pelo contrário, argumenta que o pensamento é majoritariamente instintivo e que mesmo o raciocínio lógico serve à preservação de determinados modos de vida. Ideias como certeza e verdade são, na melhor das hipóteses, ilusões úteis e, na pior, prisões. Nietzsche afirma que a falsidade pode ser essencial à vida e que reconhecer isso é ultrapassar o bem e o mal. Nietzsche denuncia também o conceito de alma como uma ficção, uma herança do cristianismo que transformou o homem em uma entidade indivisível e eterna. A psicologia futura, diz ele, deverá abolir a superstição da alma como átomo espiritual e estudar o ser humano como um complexo de instintos, impulsos e estruturas múltiplas. Essa nova psicologia deverá ter coragem de admitir que até os impulsos ruins são necessários à vida e que devem ser estudados sem moralismos. O autor passa então a criticar a ideia de vontade como algo simples e autoevidente. Para ele, o que chamamos de vontade é uma multiplicidade de sensações, pensamentos e sentimentos organizados de forma ilusória. Quando dizemos "eu quero", estamos apenas dando nome a um conjunto de impulsos que se impõem, não a uma causa livre. Assim, o livre-arbítrio é uma invenção moral para justificar punições e recompensas, uma forma de culpar ou glorificar o indivíduo, retirando de cena todos os fatores biológicos, históricos e sociais que moldam o comportamento. Em seguida,
Ele afirma que todos os sistemas filosóficos conhecidos se enquadram num mesmo padrão estrutural de pensamento, uma repetição com pequenas variações. Isso se dá, segundo Nietzsche, por causa da linguagem, da gramática e da fisiologia. Pensamos de formas semelhantes porque somos moldados por formas semelhantes de percepção e expressão. Por isso, a filosofia ocidental tende a girar em círculos. Ele satiriza a obsessão dos filósofos por causalidade, responsabilidade e liberdade. Tudo isso deriva, segundo ele, de um erro fundamental: o desejo humano de se considerar causa de si mesmo. Esse é o ápice da arrogância metafísica, querer arrancar-se do nada, justificar-se sozinho, ser o criador de si. Finalmente, Nietzsche rejeita tanto o livre-arbítrio quanto o determinismo. Ambos são formas equivocadas de pensar a realidade. A verdade, para ele, é que só existem vontades fortes e fracas. A filosofia que encara a vontade de poder como força primária é a única capaz de interpretar a vida sem enganos sentimentais. Nesse novo caminho, a psicologia é elevada à posição de ciência suprema, pois é a única capaz de investigar os impulsos fundamentais que movem os indivíduos e as culturas. No segundo capítulo, Nietzsche investiga as características do que chama de espírito livre, aquele que rompe com os valores tradicionais, com o dogmatismo e com a moral dominante. É um ser que pensa por si mesmo, que se atreve a questionar não apenas ideias, mas os instintos mais arraigados da cultura, da religião e da moralidade. No entanto, esse processo de libertação não é simples nem glorioso, é solitário, arriscado e até perigoso. Ele inicia com uma observação provocativa. O ser humano vive em uma profunda simplificação da realidade. Criamos uma versão fácil do mundo, moldada por falsificações que tornam a vida suportável. Essa ilusão é tão bem construída que chamamos de conhecimento. Aquilo que é, na verdade, uma forma sofisticada de ignorância. Por trás da vontade de saber, há um desejo maior, o de não saber. Nietzsche sustenta que a própria ciência, em sua busca pela clareza e ordem, ainda é filha dessa vontade de simplificar, um refinamento da vontade de ignorância. Nesse cenário, o espírito livre é alguém que se liberta dessa necessidade de ilusão, mas Nietzsche alerta contra os perigos dessa liberdade. Em especial, ele critica a tentação do martírio filosófico, o desejo de ser reconhecido como mártir da verdade. Para ele, essa postura moralista e dramática trai a própria liberdade. O verdadeiro espírito livre não busca glória nem aplausos. Ele prefere o silêncio, o isolamento, o disfarce. Ele valoriza o jardim tranquilo, a praça pública, a leveza, a seriedade inflada. Outro ponto fundamental. O verdadeiro pensador precisa se aproximar da vida comum do homem médio. Isso é incômodo, muitas vezes repugnante, mas necessário. O filósofo precisa conhecer o que é regra, o que é banal para poder ultrapassar. Por isso, Nietzsche afirma que o autêntico espírito livre deve mergulhar no cotidiano, no vulgar, no humano demasiado humano, mesmo que isso lhe custe desgosto, tédio ou desesperança. Aqui, ele elogia os cínicos, não no sentido moderno de niilismo vazio, mas aqueles que, mesmo rudes ou grotescos, têm a coragem de olhar e mostrar a verdade nua das coisas. O cinismo seria, para Nietzsche, uma forma primitiva, mas honesta, de liberdade filosófica. Nietzsche destaca então a importância da solidão voluntária. O espírito livre deve ser capaz de se isolar dos homens, não por misantropia, mas por amor à sua própria liberdade e profundidade. Os relacionamentos humanos, quando demasiado próximos ou constantes, embotam o pensamento, criam dependências emocionais e morais. A distância, tanto física quanto interior, é o território fértil do pensamento autêntico.
Ele também comenta os perigos da comunicação. A dificuldade de ser compreendido é inevitável para quem pensa à frente de seu tempo. Nietzsche ironiza os bons amigos que acham que entenderam o filósofo, mas apenas captaram suas caricaturas. O espírito livre deve aceitar a possibilidade de ser mal interpretado e até se divertir com isso. Afinal, para muitos, a profundidade será sempre confusa. E para evitar isso, talvez seja melhor deixar zonas de interpretação ambígua, como playgrounds para os mal-entendidos. A seguir, Nietzsche aborda o ritmo do pensamento. Cada cultura, cada povo tem seu tempo mental, sua musicalidade interna. Ele fala do tempo presto, rápido, leve, ágil, que caracteriza os grandes pensadores livres como Aristófanes, Petrônios e mesmo Maquiavel. Esse ritmo vivaz permite captar nuances e ironias impossíveis de serem traduzidas em línguas mais lentas, como o alemão. Ele lamenta que muitos gênios não possam ser compreendidos em outras culturas, porque o tempo de seus pensamentos é intraduzível. O espírito livre, para Nietzsche, não é aquele que nasceu com essa qualidade, é aquele que ousou conquistá-la, mesmo à custa de angústia, solidão e risco existencial. Libertar-se da moral, da religião, do nacionalismo, do dogma, é colocar-se fora da proteção social. É entrar num labirinto sem garantias de retorno. E se falhar, ninguém entenderá o valor de sua queda. Ele discute, então, a antiga distinção entre esotérico e esotérico. Os antigos filósofos faziam diferença entre o que podia ser dito ao público, esotérico, e o que devia ser reservado aos poucos preparados, esotérico. Nietzsche retoma isso dizendo que certas ideias, como a crítica radical à moral, são perigosas demais para as massas e devem ser mantidas restritas. Aquilo que para os fortes é tônico, para os fracos é veneno. Há também um alerta. A virtude de uma pessoa elevada pode parecer vício para a maioria. O que é decadência para um pode ser santidade para outro. Nietzsche aponta que os valores dependem de quem os sustenta e que a mesma ideia pode enobrecer um espírito vigoroso e destruir um fraco. Portanto, todo pensamento profundo deve considerar o tipo de alma que o sustenta. O capítulo termina com reflexões sobre a formação do gosto filosófico. O jovem filósofo, movido por paixão e rigidez, tende a dividir o mundo em sim e não, em extremos. Essa intransigência com o tempo se revela uma armadilha. Nietzsche defende que a maturidade do espírito livre exige nuance, ironia, moderação e pluralidade interna. Só assim o pensador se liberta, não apenas das morais exteriores, mas também de seus próprios absolutos juvenis. Nietzsche inicia este capítulo questionando o valor da religião como produto psicológico e social. Ele não nega que as religiões, especialmente o cristianismo, tenham gerado efeitos importantes para a civilização, mas acredita que esses efeitos têm sido, no fundo, degenerativos e contrários à vida. A crítica de Nietzsche é sobretudo contra a moral do cristianismo, que promove a negação dos instintos vitais em nome da humildade, da castidade, da obediência e do ideal do além. Ele vê nisso uma forma de ressentimento sublimado. Os fracos criaram uma moral que inverteu os valores da vida para justificar sua fraqueza. Assim, a religião se torna um meio de domesticação, de subjugação dos instintos mais potentes e criativos. Ele também identifica o sacerdote como figura central nesse processo, um psicólogo de rebanho que conhece bem o sofrimento humano e o manipula para dominar. Por trás da piedade e da compaixão, há uma astúcia que Nietzsche chama de vontade de poder invertida. O sacerdote, impotente fisicamente, conquista domínio pela alma, pela culpa, pela promessa de salvação. Nietzsche distingue o religioso do espírito livre. Este último é aquele que não precisa de transcendência para dar sentido à existência.
Ele afirma que o impulso religioso não precisa ser eliminado, mas transfigurado. Em vez de buscar Deus, o novo homem pode canalizar seu impulso espiritual para a criação de valores terrenos, uma nova forma de santidade voltada para a vida, não contra ela. Esse capítulo apresenta uma série de aforismos curtos, fragmentos poéticos e filosóficos, nos quais Nietzsche exercita seu estilo mais afiado, irônico e provocador. Embora soltos, esses aforismos convergem para uma mesma visão. O homem é um animal contraditório, movido por pulsões, ilusões e desejos que frequentemente se disfarçam de razão. O verdadeiro pensador é aquele que observa essas contradições sem se escandalizar, que aprende a dançar sobre o abismo, a rir da dor, a extrair grandeza do erro. Neste capítulo, Nietzsche aprofunda sua genealogia da moral. Ele afirma que os valores morais não são universais, mas produtos históricos, expressões de condições concretas de poder. Toda moral nasce de uma relação entre dominadores e dominados. Ele distingue duas grandes linhagens morais. Primeira, moral dos senhores, nascida da afirmação da vida, do orgulho, da potência e da distinção. Os fortes criam seus próprios valores com base naquilo que expressa sua força. Segunda, moral dos escravos, reação ressentida dos fracos que, por não poderem agir com potência, condenam os fortes como maus, glorificam a humildade como bondade e fazem da impotência uma virtude. Nietzsche vê o cristianismo como o ápice da moral dos escravos. A ideia de igualdade, caridade e pecado original são estratégias inconscientes de inversão dos valores naturais. Para ele, o progresso da civilização tem sido, em grande parte, o triunfo da decadência sob o disfarce da moralidade. Ele sugere que o futuro da humanidade depende da emergência de novos tipos morais, que não estejam presos à culpa, à negação dos instintos ou à exigência de igualdade universal. Neste capítulo, Nietzsche ironiza os filósofos modernos, em especial os que se pretendem neutros, científicos e livres de valores. Ele denuncia o auto-engano desses pensadores que, mesmo afirmando imparcialidade, estão profundamente enraizados em valores herdados, sobretudo os cristãos. Ele mostra que até mesmo os filósofos que se dizem iluministas ou racionalistas ainda operam sob categorias morais da tradição religiosa, como verdade, bondade, justiça, dignidade humana. Esses valores não são neutros, são construções históricas e devem ser investigados como sintomas, não como fundamentos. O verdadeiro sábio para Nietzsche não é aquele que busca a verdade absoluta, mas aquele que cria sentidos. Um novo tipo de sabedoria nasce da coragem de viver sem fundamentos fixos, sem garantias, apenas confiando na força criativa dos próprios instintos. O filósofo do futuro será, sobretudo, um psicólogo dos valores e um artista da vida. Aqui, Nietzsche satiriza a moral pública e seus representantes, os filantropos, os bons cidadãos, os políticos idealistas. Ele mostra como a chamada virtude é, em muitos casos, uma máscara para o medo, para a conveniência ou para a incapacidade de viver com intensidade. Ele denuncia a banalização da moralidade, transformada em conjunto de regras medíocres para manter a ordem social. O moralista típico não é um ser nobre, mas um adepto da segurança, da repetição, do rebanho. Nietzsche aponta que a verdadeira virtude exige risco, refinamento e intensidade, e é sempre rara. A maioria das chamadas pessoas virtuosas são apenas domesticadas. Neste capítulo, Nietzsche reflete sobre a política, a cultura europeia e a questão das nacionalidades. Ele critica duramente o nacionalismo,
especialmente o alemão, por ser uma forma de empobrecimento cultural e de fechamento da mente. Para ele, o bom europeu é aquele que transcende fronteiras, que mistura culturas, línguas e valores, criando algo novo. A unificação da Europa, segundo Nietzsche, só será possível com o surgimento de uma nova aristocracia espiritual, capaz de pensar além do Estado-nação, além da moral de massas e da mediocridade democrática. Ele antecipa a vinda de espíritos livres e cosmopolitas, que se elevam acima da política comum e da moral patriótica. Para Nietzsche, o futuro pertence aos que não se deixam enredar por bandeiras, religiões ou ressentimentos coletivos. No capítulo final, Nietzsche retoma uma de suas ideias centrais: a distinção entre tipos humanos. Ele propõe um ideal aristocrático de ser, o homem nobre, aquele que cria valores, afirma a vida, não busca desculpas para sua força nem se curva a dogmas. O nobre não precisa ser cruel, mas é implacável consigo mesmo. Sua moral não vem do ressentimento, mas da plenitude de sua vitalidade. Ele vive acima da culpa, da compaixão indiscriminada, da obsessão por justiça. Ele não busca igualdade, pois reconhece a diversidade de forças e a necessidade da hierarquia no mundo da vida. Nietzsche encerra com um apelo à transvaloração de todos os valores, ou seja, uma reinterpretação radical da moralidade, da religião, da política e da cultura, guiada pela vontade de poder, pela criação de novos sentidos, pela superação do homem comum em direção ao Übermensch, o além do homem. Além do Bem e do Mal é uma obra que desafia os fundamentos da moralidade ocidental, da filosofia dogmática e da cultura cristã. Nietzsche convida o leitor a abandonar ilusões reconfortantes e a encarar a existência com coragem estética, instintiva e criadora. Seu ideal é um novo tipo humano, vigoroso, irônico, profundo e solitário, capaz de criar valores em meio ao caos, não por desespero, mas por excesso de vida. Se essa reflexão ressoou em você, deixe um comentário. Sua visão pode inspirar outras pessoas também. Se esse conteúdo falou com você, curta e compartilhe com quem também precisa dessa reflexão. E para seguir com a gente, se inscreva, ative o sininho e escolha um dos vídeos que estão na tela agora. Até o próximo vídeo. Tchau!